A paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor, ou melhor, bem-aventurados do Senhor. Porque todo aquele que ouve e lê a palavra do Apocalipse é bem-aventurado do Senhor, como está lá no capítulo 1. Mas hoje nós estamos aqui para dar continuação para o nosso estudo e nós estamos no capítulo 4 hoje. Hoje eu estou aqui sem o meu microfone, não sei se o áudio vai sair tão bom, mas que você me mande aí o seu feedback, se o áudio está bom, se você está me ouvindo bem, que aí qualquer coisa a gente muda no próximo capítulo. Se você estiver ouvindo bem, manda um ok, um joinha aí, se você estiver entendendo a palavra do Senhor. Se esse estudo está fazendo alguma diferença na tua vida, no teu entendimento, manda também o teu joinha, manda um amém, um glória a Deus, um aleluia aí no comentário, tá bom? Seu feedback é muito importante para mim. E não se esqueça também de se inscrever no canal, é claro, para continuar recebendo aí esse estudo. Bom, vamos lá, eu já tô aqui com a minha Bíblia aberta, no livro de Apocalipse, no capítulo 4, e vamos começar, que diz assim, ó. Capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então aqui a voz que João estava ouvindo é a voz de quem? Quem já viu os outros capítulos, acompanhou, sabe que é Jesus Cristo, o anjo do Senhor. É Jesus Cristo que está falando com João aqui. E aí ele diz que ouve a voz como uma voz de trombeta, ou seja, uma voz forte, uma voz que ecoa a voz de Jesus. E diz para ele: sobe aqui e te mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Depois dessas quais? Depois das que ele mostrou que vai acontecer lá com as 7 igrejas do Apocalipse. E nós já vimos que as igrejas do Apocalipse são os tipos de crente, os tipos de evangélico que nós temos hoje em dia, né? Crente é quem? Aquele que crê na palavra de Jesus Cristo, que crê na palavra de Deus, na palavra da Bíblia, né? E evangélico é quem? Aquele que procura viver o evangelho de Jesus Cristo. Então é depois dessas 7 igrejas aí do Apocalipse, né? Depois dessas coisas que vão acontecer com a igreja, aí vai vir acontecer essas aqui que Jesus está mostrando para João. Versículo 2. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então ele diz que ele foi arrebatado no espírito. Tem pessoas que, como ele fala 2 vezes, né? Lá no capítulo 1, ele fala que ele foi arrebatado e que mostrou ali Jesus umas coisas para ele, que foi as 7 igrejas, o que vai acontecer com as igrejas, né? Aí ele aqui é arrebatado de novo. Então tem pessoas que acham que isso não aconteceu no mesmo dia, mas isso é só conjectura, porque a Bíblia não fala que foi em dias diferentes. Fala que aconteceu uma coisa e aí depois ele foi arrebatado no espírito para outro ambiente, que aqui ele viu o quê? Uma escada, e ele subiu, viu uma porta, entrou nessa porta, e aí é o que acontece. E fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, quando ele olhou ali, o que ele viu? Ele viu um trono no meio, né? Vamos conjecturar a palavra do Senhor, imaginar um rei, aquele trono lindo e maravilhoso, e um assentado ali. O que é esse um? Ele fala um porque ele não sabe como descrever aquilo que ele está vendo, né? O que está diante dos olhos dele. Então ele fala, eu vi um ali. Um que eu não sei, mas eu vi um. E aí ele vai descrever. Continuando, versículo 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jasmim e de sardônica. Então, olha o que ele vê algo que reluz, que brilha, né? Por isso ele não conseguiu identificar o que era aquele um. E aí ele diz isso. Semelhante à pedra de jasmim e sardônica. No
arco celeste estava ao redor do trono, sabe? Então ele via um arco, né? Que em algumas versões está arco-íris. Então ele via algo ali, né? Ao redor ali do trono, pegando de ponta a ponta ali. Pedra de jasmim e sardônio no arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Então ele viu um arco que parecia semelhante a esmeralda, também brilhava, mas uma cor diferente. Isso porque ele não sabia o que era. Então quando você não sabe, você tenta buscar algo semelhante àquilo que você conhece, que é semelhante àquilo que você já viu. E o que era semelhante a ele? Parecia pedra, porque tinha uma luz muito forte, né? E era uma coisa muito brilhante ali para João. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e 20 assentados sobre os tronos, e 24 anciões vestidos de vestes brancas. Estes tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então tem muitas pessoas que perguntam para mim, né? Quem são esses 24? A Bíblia não especifica quem são esses 24 homens. Pela teologia, uns têm uma base de que são 24 anciões, porque aqui fala os anciões, então são 24 velhos, né? Porque ancião quer dizer pessoas velhas, homens velhos, idosos já de idade. E aí pela teologia tem gente que fala que são 12 discípulos, que é do Novo Testamento, e eram os 12 anciãos ali, que cada um ia lá e como que diz? Representava as 12 tribos de Israel. Por isso formaram os 24. 12 que representavam 12 idosos, que representavam as tribos de Israel no Antigo Testamento, e 12 discípulos que, né, representavam ali Jesus no Novo Testamento. Mas a Bíblia não especifica quem eram esses 12. A única coisa que a Bíblia está especificando aqui é que eram 24 homens velhos, homens antigos, homens idosos, homens experientes, porque isso, né, na Bíblia, antigamente, era algo muito valioso, que hoje se perdeu muito, porque na verdade, de fato as pessoas mais velhas têm mais experiência, têm mais sabedoria. Por quê? Porque independente de quem sejam, independente da religião, independente de qualquer coisa, eles viveram mais do que nós. Então eles viveram coisas que a gente ainda não viveu coisas que provavelmente muitos nem vão viver, entendeu? Então as pessoas mais velhas são mais sábias, ao todo, pelo completo, elas são mais sábias. Continuando. E aqui os 12 anciões, os 24 anciões vestidos de vestes brancas. Estes tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então, olha aqui o que está dizendo. Está dizendo que no centro tinha ali algo semelhante a pedras, né, que brilhava, que tinha uma luz muito forte, que era muito bonito, e ao redor, os 24 anciãos ali, sentados ao redor deles, com vestes brancas e ainda coroa na cabeça. Ou seja, representa ali como se fosse um tribunal, né? E um tribunal de reis, um tribunal de autoridade. E aqui o que está representando, né? O que a Bíblia nos mostra através disso? Mostra que aquele que está reinando, que está sentado no trono ali, mesmo assim, sendo rei, sendo poderoso, sendo tudo isso aqui que, né, João tenta descrever para nós, ainda ele permite que homens, porque anciãos não são anjos, são homens mais velhos. Então mostra que mesmo tendo ali a glória, né, o Senhor ali, ainda ele permite que homens estejam ao seu redor até o final e reinando, como nós vimos aqui, né, em algumas partes das igrejas do Apocalipse, que Deus ele vai dar autoridade para homens
que vão reinar, né, que vão sentar ao lado ali do trono, e isso é a prova do que vai acontecer. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, olha, presta atenção, aqui está falando que, né, do trono saíam relâmpagos, porque era o que parecia, as vozes, né, saíam como de relâmpagos ali, como algo que lançasse para fora, algo brilhoso, porque um relâmpago, quando você vê o relâmpago, ele acende aquela luz, né, e ele é forte, incisivo, numa direção só. E ali, João está falando, né, que, isso aqui, gente, que eu tô coçando o meu cabelo, e aqui que João está dizendo, a representação de João aqui é que saiu como luzes fortes, relâmpagos assim, ó, com força, com as vozes saindo do trono, né? E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, tudo ao mesmo tempo. Então fazia um barulho, um tremor, algo forte que ele está dizendo. Versículo 6. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por dentro e por trás, por diante e por trás. Então, ele está dizendo que diante do trono, na frente do trono, tinha, porque diante é na frente. Então ele está dizendo que na frente do trono tinha como um mar de vidro, né? Então ele via ali águas, mas não era um simples mar de água, era mar de vidros, que fazia, ou seja, separação, é um lugar separado, aonde estava o trono e estavam os 24 anciãos, um lugar aonde ninguém mais tem acesso a não ser eles mesmos. E aí ele continua, e ele diz que no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos diante e por detrás. Então ele está falando, olha, quer dizer, antes ele ainda fala que tinha os 7 Espíritos de Deus, que isso eu dei uma pulada ali, né? Ele fala que são, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, sabe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia inteira fala todo momento isso. O Pai, que é o Criador, o Filho, que é Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, e o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus. E aqui fala que o poder de Deus estava espalhado em 7, como castiçais, dando a luz ali, iluminando, entendeu? Aquele ambiente ali. Continuando. E aí ele fala que tem 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás, conjecturando a palavra do Senhor, né? Imagina ali 4 animais com olhos na frente, com olhos atrás, com olhos que tudo vê, né? Nós não vamos entrar aqui na teologia, mas basicamente nós estamos aqui vendo o poder de Deus manifesto no homem, manifesto nos animais, e todos eles ali comandados por Deus, porque nós vemos ali o centro, né, no meio, o rei, o todo-poderoso. Nós vemos os 7 castiçais ali acendendo, que são os Espíritos de Deus, que a própria Bíblia já especifica, que é os 7 Espíritos de Deus. Nós vemos ali os animais, que é o que tudo vê, que é a representação do poder de Deus, a onipotência de Deus ali, e nós vemos o homem no meio de tudo isso. Homens escolhidos, não importa, são homens, anciãos, escolhidos por Deus, preparados para estar ali naquele meio, escolhidos para estar ali no meio. Então tem pessoas que colocam muito distante, né, Deus da humanidade. E Deus, na verdade, ele aproxima cada vez mais e mostra que até no fim dos tempos nós teremos a oportunidade de estar ali, lado a lado. Por isso que Jesus veio.
Pela graça nós temos essa chance. Continuando. Versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. O terceiro animal tinha o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Olha a expressão de tudo isso, né? Que Deus, ele coloca esses 4 animais. E esses 4 animais, você vai ver eles também lá no Antigo Testamento. Aqui ele fala, o primeiro era semelhante a um leão. Quem é chamado de leão? O leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. O segundo animal, semelhante a um bezerro. Quem é chamado de bezerro? Né? Quem é chamado que foi como cordeiro ali morto, né, em sacrifício? Quem é chamado de bezerro ali? Jesus Cristo. Outro animal como o rosto como o de homem, né? O terceiro animal com um rosto como de homem. Deus, ele fala que ele nos fez a imagem e semelhança de Deus Pai, né? Então, quem é esse homem? Quem foi? Que foi e desceu do céu, que se redimiu ali, que resolveu, né, se sacrificar e ter a forma de homem, Jesus Cristo. Então, tudo isso é representação do que? Jesus Cristo. E o quarto animal era semelhante a uma águia voadora. A águia, pela Bíblia, ela tem uma expressão do que? De poder, de autoridade, de resistência. Quem é esse? Também representado como águia, Jesus Cristo. Então, esses 4 animais aqui nos mostra que é o quê? Mostra que é a representação de Deus Pai em todos eles, é manifesto em tudo isso que nós que estamos vendo aqui, é a representação de Deus. E aí você se pergunta, mas irmã, você falou assim que nós vemos esses 4 animais lá no Antigo Testamento, nós vemos isso em Números capítulo 2, quando Deus, ele fala ali para Moisés separar o povo, né, que tinha sido liberto ali do Egito, e aí o povo é separado pelas tribos, as 12 tribos, e as 12 tribos começam a se posicionar quando Deus dá por herança para eles a terra onde eles vão habitar ali. E aí eles começam a se posicionar. Então uma tribo, né, se posiciona em um lugar, a outra tribo em outra tribo em outra e outra tribo em outra. E as 4 tribos são as principais, as primeiras. E o restante das tribos vão indo atrás deles, até se formar 12. Só que essas tribos, essas 4 primeiras tribos e todas as outras, elas tinham o quê? Que colocar uma bandeira representando cada tribo. E aí quando você vai ver lá, cada tribo que está ali, aquelas 4 que está na frente, eu não vou me aprofundar nisso, porque isso é tema teológico, não tem muito assim o que você se aprofundar no Apocalipse, no final dos tempos, com essa parte aqui que eu estou falando, é só para você ter uma base. Então, aqui essas tribos, elas se posicionaram e elas tinham que colocar o quê? Uma bandeira, e cada bandeira tinha uma representação, tinha um símbolo ali, né? Então, uma tribo, que é as 4 primeiras que ficaram ali, próximo, né, do templo que eles fizeram ali para Deus, do tabernáculo, uma tinha o símbolo na sua bandeira de leão, o outro tinha o símbolo na sua bandeira de homem, o outro tinha o símbolo na sua bandeira de águia, o outro tinha o símbolo da sua bandeira de bezerro. Então são os 4 símbolos que aqui, lá eles homens escolheram, mas tudo, olha, com ligação com Deus, porque Deus estava o tempo todo guiando eles. E aqui, essas 4 tribos aí, né, com a mesma bandeira que aqui Deus fala desses 4 animais, com essa semelhança no meio do trono de Deus. Então, continuando. Versículo 8. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor
e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, olha, aqui a palavra do Senhor está dizendo, né, que tinham esses 4 animais dessa forma que nós acabamos de ver aqui, que são a representação de Deus, né? A Bíblia diz, nos mostra, por exemplo, através lá da vida de Jó, né, que fala que quando os anjos foram lá dar um relato para Deus do que estava acontecendo, aí Jó, ou melhor, aí o Satanás, né, Lúcifer foi lá e... Lúcifer não, Satanás já, porque Lúcifer era só quando ele era anjo. E aí o diabo vai lá e sobe junto com os anjos e vai falar lá sobre Jó, vai atentar Jó. A partir daquele momento, né, o que que acontece? A Bíblia está nos mostrando que os anjos do Senhor vêm para a terra para trabalhar para ele. Vêm olhar, vêm falar, vêm proteger, que a Bíblia também fala que existe anjos, né, ao nosso redor nos protegendo. Então eles trabalham para Deus, eles são os olhos do Senhor, né? E depois eles levam um relato lá para Deus como aconteceu, como Deus nos mostrou ali através da vida de Jó. Então, aqui a Bíblia está falando sobre esses 4 animais, né, representando o quê? Anjos, mas anjos em forma de animais, com essa semelhança, bezerro, leão, águia, homem. Tem muitas pessoas que colocam lá um anjo, aí é um homem vestido de branco, com uma, né, uma coroazinha na cabeça, mas não é bem isso, né? Deus, ele vai nos mostrar aí querubins, e os querubins são o quê? São anjos também, mas existem uma forma diferente dos anjos ali na Bíblia. Continuando. Os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Então, vamos lá imaginar essa cena, né? Esses animais, eles tinham o quê? Asas. Cada um tinha 6 asas. Sabe, todo momento Deus está falando assim, né? Principalmente lá nos Salmos. Eu te cubro debaixo das minhas asas, te protejo, te coloco debaixo das minhas asas. Né? Fala que os anjos, olha a semelhança, a ligação, que os anjos estão ao nosso redor, que Deus manda os anjos para nos proteger. Então, olha a representação de tudo isso, são os seres que trabalham para Deus, né? Então tem gente que pensa assim, ai, nossa, mas como é que Deus trabalha? Deus não dorme, porque a palavra diz que não dorme. E aqui a Bíblia está dizendo que não descansam, né? Que esses 4 animais, eles não descansam, nem de dia e nem de noite. Então, o que que eles fazem? Porque aqui já é no fim dos tempos, né? Mas antes dos fins dos tempos, o que que eles fazem? Eles estão aqui, ó, ao nosso redor, trabalhando para Deus, olhando, observando em 4 cantos, o que que a gente faz, o que que a gente deixa de fazer, mandando relato para Deus o tempo todo, né? Protegendo a gente com as asas deles, porque tudo isso daqui que nós estamos vendo nesse ambiente é Deus puro, entendeu? E é Deus envolvendo o homem no meio de tudo isso. E aí, aqui no final, nós estamos vendo como é realmente o trabalhar de Deus. Através do Apocalipse, nós vemos o que vai acontecer, mas nós vemos o que já está acontecendo e como é trabalhado tudo isso. Então, olha os anjos como são, né? Não são anjinhos feito homens. É claro que a palavra do Senhor vai dizer que o diabo, ele se transfigura em anjos de luz para enganar até os escolhidos. Então, há várias formas em que tanto demônios como anjos, eles podem sim aparecer para o ser humano, mas a verdadeira face do homem é essa. Mas imagina, né, como nós temos relatos aí, e eu creio nisso, de muitas pessoas que já viram anjos, principalmente crianças. Em vez da criança ver um anjo em semelhança de um homem, por exemplo, como no Antigo Testamento, que aparecem anjos, apareceu lá para Abraão, para Sara, falando que ela iria ficar grávida, e em várias outras partes da Bíblia aparecesse a verdadeira face de um anjo assim,
como um animal com 6 asas, com olhos ao redor de tudo, em tudo quanto é lugar, a pessoa iria desfalecer de medo, de susto, não ia nem pensar, e será que é um anjo do Senhor? Né? Iria se assustar, sair correndo, não iria nem conseguir ouvir o que aquele anjo ali do Senhor iria falar para a pessoa. Então, o anjo, ele pode, claro, aparecer de várias formas, mas aqui a Bíblia está mostrando a verdadeira face de como é, né, um anjo do Senhor. Versículo 9. E quando os animais davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre. Peraí, vamos lá para entender melhor o versículo acima de novo. Então, e os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas por tua vontade, são e foram criadas. Então preste atenção, ele está dizendo que ali eles estavam fazendo o quê? Né? Porque a gente vê ali como se fosse um tribunal já, né? Porque tá um trono, né? Um semelhante aquelas pedras que João fala, e ao redor ali tem mais 24 anciãos, né? Ali na frente tem um mar de vidro, ou seja, que ninguém pode passar. Tem ali os castiçais, que são os 7 Espíritos de Deus, e ainda por cima tem esses 4 animais aí que são os anjos do Senhor. Toda a representação de Deus, envolvida por Deus, criada por Deus, para Ele, somente para Ele, né? E aí parece que eles estão ali diante de um tribunal, mas na verdade, né, aqui no capítulo 4, a Bíblia nos mostra que eles estavam ali para quê? Para adorar ao Senhor. E nós vemos a importância que tem, por exemplo, do louvor. Né? Deus, ele fala que Deus habita nos louvores, que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor, né? Não é aquele que tem voz bonita. Não existe um chamado para louvar, né? Não existe um dom, ou melhor dizendo, não existe um dom para louvar, porque ele chama todo mundo para louvar e engrandecer o nome dele. Davi era conhecido como segundo o coração de Deus. E qual era a diferenciação de Davi? Ele fazia cânticos, tocava hinos para o Senhor, né? Sons ele fazia para o Senhor, tanto com aparelhos quanto com a tua voz, né? Ele criava músicas, palavras bonitas para engrandecer o nome do Senhor. Então, olha a importância, o quanto Deus ama que louve e engrandeçam o nome dele, porque existem até anjos que estão ali 24 horas por dia, de dia e de noite, só para glorificar o nome dele. E aí aqui a Bíblia fala que enquanto eles davam ali glória, honra e ações de graça para o Senhor, os 24 anciãos, eles estavam que prostrados de joelho. Olha a outra importância que tem aqui. Quando você vai lá e se prostra para fazer uma oração, quando você vai lá e fica de joelhos para você ir lá e engrandecer o nome do Senhor. Olha a importância disso, porque fala que nesse tempo, neste momento, eles estavam reunidos ali só para glorificar o nome do Senhor. E os 24 anciãos estavam de joelhos, e eles pegavam e tiravam as suas coroas ali, olha, se prostrando para o Senhor, colocando, vou pegar aqui meu controle, e eles tiravam a coroa ali, ó, e prostravam ali para o Senhor. Os 24 anciões prostravam-se, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo:
Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Olha o que eles ficavam fazendo de dia e de noite, de dia e de noite. Para o Senhor há toda honra, toda glória, todo poder, porque o Senhor é criador, porque o Senhor é honroso, porque o Senhor fez todas as coisas, porque tudo é para ti, Senhor. Era exatamente, ou mais ou menos, conjecturando a palavra do Senhor, é isso que eles estavam fazendo e é isso que Deus quer que você faça. Amém? Eu vou parar por aqui, já tem 30 minutos que nós estamos aí nesse vídeo, mesmo sendo só de 11 capítulos, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais. Eu aqui, o que eu faço? Eu falo aquilo que é importante, né? Porque as pessoas querem saber do Apocalipse, como que vai ser, o que vai acontecer. Então não adianta eu ficar aqui conjecturando a palavra do Senhor, esmiuçando, falando sobre a teologia e aprofundando por que o trono estava lá e era 24 em vez de ser 12 ou em vez de ser 3, né? Isso não vai edificar a tua vida. E tudo aquilo que Deus queria que você visse e ouvisse da palavra de Deus, ele deixou ali. Né? Por exemplo, você vai lá no Antigo Testamento e aí você vai ver como foi criada a arca. Aí tem lá qual a madeira que foi usada, o tamanho da madeira, isso sim, porque Deus queria que você soubesse coisas específicas e revelações através daquilo. Agora aqui Deus não quer especificar para você, né, por que eram esses 24 anciões, quem são esses 24 anciãos, porque se Deus quisesse que você soubesse quem eram esses 24 anciãos, ele tinha falado, olha, fulano de tal, e ele chamava pelo nome, Ciclano, Beltrano e fulano e não sei quem, que eu escolhi para estar ali no trono. O que ele queria que você soubesse era o quê? Que existe 24, e é a representação de algo, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas independente de qual seja essa representação, é o ser humano que estava ali. É um ser que já viveu aqui e que ele escolheu para estar ali junto com os anjos, né, fazendo o trabalho de anjos, porque tem pessoas que falam assim, a gente nunca vai se comparar com anjo. Peraí, você nunca vai se comparar? Mas então por que Deus escolheu 24 para estar ali dia e noite, junto com os anjos dele, prostrado e adorando o nome dele? Então, Deus, ele te vê muito mais importante do que você pode imaginar. E você vai fazer um papel muito mais importante no fim dos tempos, se você resistir, se você se manter firme e forte, do que você pode imaginar. Porque tem pessoas que pensam, a gente vai continuar sendo um nada, não vai ter aproximação com Deus, não pode ver a glória de Deus, não pode chegar perto, não pode isso. Sim, a Bíblia diz que ali, né, tem um mar de vidro separando. Mas nós podemos nos achegar muito mais a Deus do que você pode imaginar. Não nessa vida, porque nós somos contaminados pelo pecado, né? Através do sangue que corre na nossa veia. Mas quando a glória do Senhor vir sobre nós, esse mundo for modificado, nós não teremos mais as mesmas vestes, nós não teremos mais esse corpo, nosso corpo vai ser diferente, vai ser glorificado, e aí sim nós teremos muito mais acesso do que você pode imaginar. Deus, ele queria que você soubesse hoje, através dessa palavra, que você é muito mais importante do que você pode imaginar, que você tem uma representação muito maior do que você pode imaginar, que existe até um anjo com a sua semelhança, de tanto que Deus te ama, entendeu? E Deus queria que você soubesse o quanto é importante você se prostrar para Ele, você engrandecer o nome dEle e você louvar para Ele, amém? É isso, que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa continuar sendo bem-aventurado aqui, ouvindo, né, essas pregações, esse estudo junto comigo. E se tá fazendo alguma diferença, tá te ajudando em qualquer coisa que for,
Coloca aí no comentário, isso me ajuda, eu preciso do seu feedback para eu saber aonde eu tenho que melhorar, aonde eu posso falar um pouquinho mais, quais são as suas dúvidas para eu tirar suas dúvidas aqui no vídeo, no canal. Então, manda aí o seu feedback se está te ajudando mesmo, se não está te ajudando, se de repente, olha, irmã, você poderia falar mais sobre isso, você poderia especificar mais sobre aquilo. Olha, eu fiquei sabendo disso, será que isso é verdade ou não? Pode mandar sua pergunta aí, tá bom? Que eu vou responder aqui no canal. Fiquem com Deus.